Que correria, cara. Vocês não têm noção de como esses últimos meses foram complicados. Uma sequência de acontecimentos bons e ruins, tudo misturado. Sorte a minha que eu consigo levar as coisas numa boa. Óbvio que fico preocupado, isso é impossível não acontecer. Natural quando você se importa com as coisas. Cada um deles tem algo de especial, algo que as pessoas se lembrem, que tenha marcado de alguma forma. E eu tô aqui... Cara, se eu não tô aqui pra fazer a mesma coisa que isso, eu não sei. Porque eu não quero ser só mais um canal de opinião que fala o básico, que faz vídeo de 10 minutos só pra colocar mais anúncios. Se for pra comentar sobre um assunto, eu vou fazer isso da melhor forma que eu conseguir. Falando sobre todos os pontos, deixando o mais claro possível, resumindo o que eu puder resumir. E de alguma forma fazer com que ele seja diferente de todos os outros que falaram sobre o mesmo tema. E é óbvio que eu nem sempre vou conseguir fazer algo assim, não dá pra fazer algo especial em todo vídeo. Mais ou menos eu vou ter orgulho do que eu postei. Chega um momento que cansa. Assim como qualquer outro trabalho por aí, terão momentos onde você vai ficar cansado. E depois de todos esses meses, na boa, tem muita gente que tá assim. Por que não sou eu? E por que fui eu? Por que deu certo? Por que as pessoas botam tanto peso sobre o que eu faço? Por que acreditam tanto no que eu digo? Digo, sinceramente, eu acho que nem tem necessidade de apresentar quem é esse cara. Indo direto ao ponto, sem ele não estaria aqui. O que esse cara trouxe pros canais de opinião, ou até mesmo pro YouTube em geral, é algo absurdo. Tanta gente comentou sobre o assunto, mas é até interessante saber da importância do Digo, que todos ficam preocupados do cara simplesmente parar de postar. De tantos que fizeram vídeo cobrando de fazer sobre tal assunto, seja Selbit, Felca, Choquei e o caralho 4, é meio impressionante o quão surpresas as pessoas ficam do cara por dar um tempo, de que ele também é ser humano e que uma hora cansa de falar somente de treta. O Digo desde o início ficou marcado por sua simplicidade e a forma de como ele abordava a opinião nos vídeos. De um tempo pra cá, as coisas mudaram, a frequência não chega nem a ser perto do que era no começo e já faz 3 meses do último vídeo dele. Diante a isso, muitos questionaram de que o cara era obrigado a fazer vídeo de tudo, que é o mesmo Digo de sempre, onde vai ter um ânimo pra comentar sobre tudo o que circula na internet, que ao mesmo tempo, se ele não fizer, vai ser taxado como um cara que passou pano pra Choquei. Ele ganhou tanta relevância que isso pode prejudicar pessoas com simples atos. Além da fanbase do Digo ser muito fanática ao cara, e por mais orgulhoso que ele esteja por conquistar tanto alcance e números por parte do seu canal, o cara realmente merece, não é à toa, ele deve ficar um pouco pensativo em relação de que qualquer opinião que ele for dar vai ser tratada como verdade absoluta, em que isso pode manchar a imagem de algum criador, ainda mais para quem quer um espaço aqui na internet. Conciliar esse tipo de coisa é difícil, todo o poder que ele tem em mãos pode afetar qualquer um, tanto que se a gente pegar assuntos como o do David Jones e cartoonizando, assuntos esses que em tese eram para ser leves, tomaram uma proporção totalmente absurda do que era para ser, e ao mesmo tempo, Digo sabe de tudo isso. Tem muito peso pelo que eu tô fazendo. Então tem muita coisa que eu não posso falar por causa que eu vou criar problemas. E eu fico muito na ideia de eu tenho que criar algo à parte. Como tudo foi passando, vídeos de opinião que geralmente são de tretas se tornaram maiores. Uma duração que era de 8 a 10 minutos se alongavam para tretas intensas, sendo forçado a fazer vídeos mais explicativos e com duração com quase meia hora, ou até mais se a gente levar em consideração uma das maiores tretas que houveram recentemente, Haluka. Algo cansativo que você não aguenta mais, ser quase obrigado de fazer um vídeo grande, um roteiro absurdo que dá trabalho de fazer, seguir uma linha retilínea de raciocínio para não perder a narrativa e não fazer desconexões em toda a história envolvida, além da edição, que eu nem mencionei. Mas ao mesmo tempo, o Digo ganhou muita visibilidade com a treta. Passavam dias, semanas, meses e isso continuava nos assuntos do momento. O Digo com participação direta e todo dia tinha atualização dessa parada. Não é à toa que um dos vídeos mais assistidos do seu canal foi sobre o Haluka, e que isso foi além de qualquer tretinha ou assunto de hype com 2 semanas. A real questão de tudo isso é que as coisas mudaram. Eu sei que nem tudo vai permanecer como sempre, de que haverá outras percepções sobre o conteúdo do cara, porém me faz refletir há um tempo de como tanta coisa mudou. Aquela parada também de ter divulgado a Blaze e por mais que ele saiba que errou, fez só uma postagem no Twitter admitindo o erro, algo que também se tornou evidente e muito grande há um tempinho atrás, foi sobre os cassinos e a Blaze. Como o Digo tem uma fanbase gigantesca, eu penso que o mínimo seria um vídeo retratando sobre o caso, das consequências que tudo isso podia causar e alertar sobre isso, algo que deve ser tratado com seriedade, porque realmente pode afetar muita gente, mas o Digo optou por não fazer. Acho que poderia ao menos dar uma colocação para não ficar algo raso sobre o assunto, mas fazer o que? Em relação aos problemas pessoais dele, entendo perfeitamente. Eu lembro quando eu fiz meu vídeo sobre ele e logo após me seguiu. Eu me senti feliz, orgulhoso por minha inspiração ter tido noção do meu vídeo e um tempo depois ele desapareceu daquela aba de inscrições do YouTube Studio. Não sei se ele parou de me seguir ou se ele desativou a aba de inscrição pública, mas isso não vem ao caso. Eu fico meio pensativo de que o Digo não tem mais aquela frequência toda. Se eu comecei a gostar de canal de opinião e criei um, com certeza foi por causa dele, ao ponto de que eu fui perdendo a vontade de assistir vídeo de opinião. Claro que eu ainda assisto, mas eu acompanhava bem mais. Depois que o Digo deu esse sumiço, parece que, sei lá, teve uma mancha, tá ligado? Talvez por
por eu ter entrado nessa comunidade, tenha tido outra impressão de como são as coisas. Sem contar que eu só tenho 1 ano aqui no YouTube. Ao mesmo tempo que tem coisas que vem me decepcionando por parte do Digo, eu agradeço. Pode parecer contraditório falar isso, mas é verdade. Não é de hoje que eu venho sentindo isso. Por mais que outros canais já comentaram sobre o tema, eu tô tentando ser o mais sincero possível, de que ele errou em alguns momentos, das mudanças que ocorreram, mas que ele é importante. Não é um cara aleatório que só se importa com as views e somente com seu trabalho aqui na internet. É bem perceptível que se você for ver algum vídeo aleatório, você pode se deparar com o comentário do Digo nele, porque no fundo, ele é um mero espectador. Talvez confundem o Digo youtuber pro Rodrigo Carvalho como pessoa. Eu não conheço o cara e nunca troquei ideia com ele, mas por todo um contexto, ele se importa com as pessoas, seja pelos vídeos reflexivos no começo, ou por comentar num vídeo de alguém, nos potenciais divulgando canais menores, e talvez seja por isso que ele tem todo o reconhecimento que merece, por pequenas atitudes que destacaram o cara ainda mais, além do bom conteúdo que ele faz. Seria leviano da minha parte só ficar criticando o cara, sabendo que sem ele, eu não estaria aqui, que grande parte das coisas que eu fiz, dos vídeos que foram postados, das noites suadas pra entregar o melhor, dos momentos que eu larguei o que eu tava fazendo pra produzir, por todo esse projeto que foi a criação do meu canal, eu conheci muita gente que se eu não tivesse começado tudo isso, eu não faria ideia de quem são. Pessoas que me incentivaram a continuar, trocam ideia comigo direto, me ensinaram muitas coisas ao passar do tempo, e todo esse aprendizado foi por conta do canal. Sem tu, talvez eu nem teria ideia em mente de começar algo no YouTube. Digo, tu foi protagonista por grande parte das minhas conquistas, mesmo que de forma indireta, e que se você chegou no topo, por que eu também não posso chegar? Por mais que na minha opinião você tenha errado em algumas questões, eu agradeço da mesma forma. Meu conteúdo que acaba sendo baseado em julgar ou dar minha opinião sobre tudo, eu tento olhar todos os lados e demonstro o meu ponto de vista. Mesmo o cara sendo minha inspiração, não posso passar pano e devo realmente falar o que eu sinto, porque é assim que deve ser. Alertar as pessoas diante do que eu apresento, esclarecer o que eu acredito ser errado. Vou usar o vídeo do Zico como exemplo. Aquele vídeo foi mais pra alertar do que qualquer coisa. Não desejo mal pra ninguém que iria se passar pelo cara, iria usar o manto de Z, e eu comentei sobre os problemas que tudo isso poderia causar, das dificuldades de assumir esse manto, e no final eu só dei minha opinião. Não falei que era proibido, mas comentei que não vale a pena usar tudo aquilo que ficou marcado por um cara que cometeu crime. É sério, mas bom, o Digo ainda posta naquele canal dele, que são vídeos de react, porém não é a mesma coisa de antes. Não é a mesma coisa do canal principal e aquele Digo que todos conhecem. Claro que o cara passou por muita coisa, errou em alguns quesitos nesse meio tempo, teve que se preocupar com questões pessoais, se envolver em várias tretas e teve um esforço dobrado, acho que podemos dizer assim, mas independente disso, o que eu realmente posso dizer, obrigado. Não esperava nada, sinceramente, não esperava nada. E eu fiz muito mais em 3 meses do que eu fiz em 3 anos. Eu comecei escondido, postei os meus vídeos, fiquei calado. Quem vinha me assistir é porque gostava de mim e do que eu fazia. Eu prometi pra mim mesmo de não mostrar esse meu trabalho pras pessoas que eu conhecia. Pra mim, depois desse caso, eu pensava que se a pessoa te conhece, ela não te valoriza. As pessoas sempre pensam, ele fazer um canal no YouTube? Uma pessoa que eu conheço ter um canal de sucesso no YouTube? Isso é impossível. Por que, cara? Por que a gente sempre duvida de quem nós conhecemos? Por que a gente duvida tanto? Eu comecei o canal escondido até dos meus pais. Se não desse certo, o problema é meu. No mínimo eu me diverti editando. O tempo passou e com isso veio a maturidade. Se a mesma situação tivesse acontecido hoje, não levaria tão a sério. Mas sabe por quê? Porque quem define se algo que você criou vale a pena não são os outros. É você. Você sabe o tempo que levou, você sabe o trabalho que deu, você sabe o quanto isso é importante pra você. Não é alguém de fora que só vê o resultado final, que tem o direito de dizer se tá bom ou ruim. É você. Uma coisa que meu pai sempre me disse, e eu levo e vou levar pra minha vida inteira: faça o melhor que puder e seja o melhor no que você faz, independente do que seja. Pode levar muito tempo, você não vai começar sabendo de tudo, mas não tem nada que a gente não aprenda. Mesmo que aquela denúncia tivesse apagado meu canal na época, mesmo que depois eu tenha ficado 4 anos sem postar nada, tudo que eu fiz nesse meio tempo me permitiu chegar onde eu tô agora. Eu sempre fui um espectador das pessoas que conseguiram, e quando eu tentava criar algo meu, por algum motivo a opinião que me importava era dos outros. Se você se sente bem com seus vídeos, se você se alegra quando vai assistir eles, você está pelo caminho certo. Quem fez os vídeos? É você, né? Então mesmo que fiquem te zoando, só ignora. Sei que pessoalmente é difícil, mas só ignora. Se o que você faz é realmente bom, se você acredita em você, com o tempo, o que você criar vai calar a boca de todas essas pessoas.